Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o desafio que eu me propus a fazer em janeiro, agora no finalzinho, que era Pensadores em 10 dias. E eu devo admitir que eu não consegui ler todos os livros em 10 dias. Eu acabei ficando preso em algum dos livros, que demorou muito pra mim ler, porque é muito complicado de ler. E aí eu acabei não conseguindo, mas foi um desafio muito interessante e eu vou falar dos livros que eu consegui ler. O primeiro livro que eu li foi A Metamorfose, de Franz Kafka. E, gente, esse homem, ele realmente, eu considero ele um pensador, porque pra mim todo grande autor é um pensador, porque sempre traz alguma coisa pra nós refletirmos, né? E A Metamorfose é simplesmente fantástica, sabe? É cheio de tortura psicológica, sabe? De conflito entre pais e filhos, e principalmente é muito autobiográfico esse livro. E pra quem não conhece a história, é a história de um caixeiro viajante que um belo dia ele acorda e ele tá metamorfoseado em um grande inseto, um grande assim no tamanho de um humano. E aí ele passa todo um período assim, sabe, sofrendo e relutando pra mostrar pra família dele que ele se tornou um inseto, sabe? Então, no começo ele fica trancado dentro do quarto dele, até que a família descobre que ele é um inseto gigante. Então, tipo, é completamente fantástico este livro, né? Tem todo esse elemento de fantasia, né? Só que na verdade ele fala de coisas muito mais profundas, né? Porque o que acontece? Esse menino ele era um caixeiro, então ele trazia dinheiro para a família, ele sustentava a família dele, porque o pai dele já não trabalhava mais. Então ele sustentava a família dele. Só que a partir do momento em que ele se transformou num inseto, ele deixou de ser o provedor, sabe? Ele deixou de provir o dinheiro, o alimento, o conforto para a família. E ele acabou se tornando apenas um peso para a família dele, sabe? Apenas um estorvo. A forma como Franz, olha a intimidade, Franz, a forma como Kafka ele trabalha isso é genial, sabe? O conflito que tem entre a família dele e ele, o inseto, né, o caixeiro, é tipo abismal, porque a única pessoa que consegue ir ao quarto dele e cuidar dele, dar alimento, né, manter o quarto limpo é a irmã. A mãe não consegue entrar, a mãe não consegue olhar pra ele metamorfoseado daquele jeito. O pai, então, em nenhum momento entra no quarto. E eu acho que o ápice do livro, um dos ápices do livro, na minha opinião, é quando o pai entra no quarto pra ver o filho, né? Tipo assim, pra confrontar, pra ver o filho. E naquele momento, assim, eu acho que é um dos momentos mais marcantes neste livro, porque mostra muito essa questão do conflito do pai com o filho, o conflito de quando o pai tem o filho que ele deseja, o filho que ele quer, o filho que é benéfico pra ele, pra família, transformado do dia pra noite em uma coisa horrível, uma coisa abominável, uma coisa que ele não gosta, né? Eu acho que isso é muito autobiográfico, porque o Kafka, ele era formado em direito, ele se formou em direito, então ele supostamente era para ser o provedor, na época que ele viveu ser um advogado, trazia dinheiro, né, para dentro de casa. Ele resolveu ser escritor. Tipo, do dia pra noite, a minha vida é escrever. Então acho que tem muito disso, acho que retrata muito o conflito dele com o pai dele, né? É uma acepção que eu fiz durante a leitura. E o final desse livro é abismal, sabe? É um livro sombrio, né? Eu achei bem sombrio porque a tortura psicológica dos personagens é muito grande. É muito grande. Eu achei assim colossal. E como eu disse, o final é sensacional. Então, gente, recomendo muito A Metamorfose de Franz Kafka. Quem não leu, leia. Não é um livro muito difícil de ler. Eu li em um dia. Ele realmente eu consegui ler em um dia porque fluiu muito bem a leitura. Eu acho que foi devido à tradução, tá? O tradutor Modesto Caroni tá de parabéns, porque ele conseguiu preservar alguns aspectos, até mesmo sintáticos, né, do Franz, né? Que a fluidez, a forma sintática de fazer alguns períodos, né? Que até no final do livro você tem um pouco essa discussão da tradução, né? Então você vê realmente que no texto o tradutor conseguiu manter isso. Eu acho que isso ajudou muito para a leitura do livro, né? Então eu achei sensacional a tradução, tá? De parabéns, tá? Da Companhia das Letras. Então sensacional, leiam porque é muito bom. O segundo livro que eu peguei para ler
foi o livro que foi uma âncora boa, porque eu gosto do assunto, então eu queria muito ler sobre o assunto, mas foi uma âncora de qualquer jeito. Que foi Os Cristãos e a Queda de Roma, do Edward Gibbon. E é um livro histórico, gente. É um livro histórico que fala realmente de quando o Império Romano ele cai e quando tem o surgimento do cristianismo ali naquele pedaço ali da Europa, né? E da Europa / Oriente Médio. É muito difícil de ler. Porque o tradutor, ele escolheu usar palavras como referente, porque o Edward Gibbon é um historiador inglês, muito renomado, por sinal, e foi muito bem criticado pela obra dele. Essa não é a obra completa dele, é apenas um capítulo da obra que é Declínio e Queda do Império Romano. E eu gostei muito porque ele fala justamente de quando surgiu as primeiras igrejas e como surgiu as primeiras igrejas e o que foi escolhido adotar na religião e o que não foi escolhido, por exemplo, né? Porque começou muito no judaísmo, então a transformação do judaísmo, né, de algumas tribos judaicas para o cristianismo, né? Essa questão do judaico-cristão. Então eu gostei bastante. O livro ele é dividido em algumas partes, em alguns aspectos que ele trata. O problema desse livro é a linguagem que o tradutor escolheu para usar. Então a leitura ela não é nem um pouco fluida, é uma leitura extremamente difícil. Para ser honesto, eu tive que ler esse livro com o meu dicionário do Ruais do lado, porque tinha muitos adjetivos e algumas palavras que eu não tinha a menor compreensão do que significavam. Então precisei mesmo olhar para ver qual era o significado, para ter uma acepção maior do que estava sendo falado, até mesmo da própria crítica que o Edward faz um pouco essas transições. Mas é muito interessante, eu fiquei um pouco curioso para ler a obra completa do historiador, mas ao mesmo tempo não tanto, por conta da linguagem do livro, né? Dessa dificuldade de deixar uma coisa mais acessível, mais clara, né? Ficou muito rebuscado, então ficou muito assim, fechado para compreensão, né? Então foi um livro que me demorei muito, é um livro que não tem muitas páginas, eu demorei tipo mais de 3 dias para ler ele, porque ele realmente me sugou muito, sabe? Então eu não consegui avançar muito a leitura dele, mas eu gostei, porém eu não recomendo, tá? É um livro que você precisa ter muita curiosidade, porque é um livro extremamente histórico, então tem algumas referências que você tem que pesquisar, você tem que parar a sua leitura, ir no computador, ver sobre o que está se falando, para você se inteirar. Agora, para quem gosta de história, para quem estuda história, é um livro muito bom. Eu acho que se enquadra bastante, mas eu sou muito curioso. Então, assim, qualquer coisa sobre história, eu amo ler sobre história, adoro. Então, para mim foi muito bom, mas sugou muito do meu tempo. O último livro que eu li foi O Homem Cordial, do Sérgio Buarque de Holanda, que é um grande historiador brasileiro. Eu conheci o Homem Cordial através da faculdade quando eu fiz Direito. Eu tinha que ler uma parte da obra Raízes do Brasil. E eu dei uma pincelada na época que eu li, fiquei muito curioso. E eu achei que esse livro em específico teria mais sobre o Homem Cordial, né? Mais sobre a Raízes do Brasil. E como tava barato na época, eu comprei pra dar uma olhada, né? Mas na verdade é um compêndio de várias outras obras desse autor. Então tem capítulos de outras obras dele, né? Tem uma obra que ele fala sobre literatura, que é O Espírito e a Letra, que eu gostei, eu não conhecia, e eu fiquei, tipo, muito impressionada. Eu preciso encontrar essa obra dele pra mim ler, porque eu gostei bastante. E eu gosto da visão do Sérgio Buarque de Holanda. É muito interessante, mas não dá pra falar muito, porque são várias coisas em uma só. Mas é um dos historiadores que eu gosto bastante. Tá na minha lista pra mim ler Raízes do Brasil, dele, porque eu gostei bastante do que eu li em Homem Cordial. Então eu fiquei curioso sempre, na época, né, da faculdade, para ler a obra dele inteira, e ainda mais conhecendo esse compêndio aí, para ler mais ainda. E eu peguei o gancho desse vídeo que eu estou falando do livro do Sérgio Buarque de Holanda, para indicar, na verdade, um outro livro de história que eu gosto muito e que eu recomendo muito para quem quer saber um pouco de história brasileira. Porque nós sabemos que o ensino de história no Brasil é péssimo, então assim, para quem é autodidata, que nem eu, e tipo, adora conhecer novas coisas, adora aprender algumas coisas novas, História Concisa do Brasil, do Boris Fausto, é um livro que eu sempre recomendo para qualquer pessoa
que quer ler sobre a história do Brasil, mas não quer, tipo, ter volumes e volumes pra ler, né? A História Concisa não é um resumo sobre a história do Brasil. Na verdade, é um estudo muito preciso, né, sobre o desenvolvimento político. Então ele vai desde a era colonial até o período da ditadura militar e o início da democracia. É muito bom, gente. Eu recomendo muito. É muito fácil de ler. Não é que nem o livro do Edward Gibbon, que eu peguei pra ler, tipo, eu sofri muito. Esse livro você lê muito, muito, muito rápido, assim. Você consegue ter uma leitura muito fluida, porque a forma como ele foi escrito é muito acessível. Então não tem, assim, todo aquele jogo rebuscado de palavras, aquela sintaxe bem elaborada, porque o intuito do livro é informar. Então é isso que é interessante, por isso que eu sempre recomendo História Concisa do Brasil, do Boris Fausto. Não tô ganhando nada fazendo propaganda desse livro, mas é porque eu adoro. Eu já li ele quase 2 vezes, porque na verdade eu sempre dou uma olhada em algumas coisas que eu quero reler, né? Principalmente a questão da ditadura militar, que é um assunto que eu sempre fico ali preso um pouquinho sobre o que aconteceu. Mas pra quem quer conhecer a história do Brasil, né, que eu acho que é importante, porque nós precisamos conhecer o nosso passado, né, para poder dar um futuro melhor ao nosso país. História Concisa do Brasil é maravilhoso, então tem uma visão crítica política muito interessante dos períodos, das transições que o país teve e que, tipo assim, você com certeza não teve na escola. Então fica a dica, Boris Fausto, História Concisa do Brasil. E é isso, gente. Não foi nenhum livro, assim, de entretenimento, eu sei, peço desculpas, mas eu gosto muito quando eu saio dessa zona de literatura e vou mais para uma questão filosófica, psicológica ou histórica, porque eu amo tanto filosofia, psicologia e história. Eu não consegui ler o Nietzsche de jeito nenhum, porque nem consegui chegar nele, né? Mas não porque eu não consegui ler, porque eu não consegui chegar nele. E nem a Desobediência Civil, e muito menos O Mal-Estar da Civilização, do Freud, que eu queria muito ler. E ele ia ser meio que o segundo livro que eu ia ler, mas uma amiga minha me fez a caveira do livro pra mim em relação à dificuldade de ler, que eu acabei, vamos deixar ele pra depois. E aí eu acabei cortando a fila e acabei não conseguindo chegar nele. Mas eu gosto muito quando eu saio desse viés de literatura e entro nesse viés totalmente diferente. E eu espero que vocês gostem quando eu fale, né, de algum desses tipos de livros. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo de hoje. Eu não consegui fazer o desafio total, né? Não consegui ler os 7 livros em 10 dias, mas são livros bem difíceis. Eu lembro que alguém comentou no vídeo que eu falei sobre o desafio que se eu lesse 2 já era ótimo. Eu consegui ler 3, então, tipo assim, eu me senti tipo, complete. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de comentar o que você achou sobre o vídeo, se você já leu algum desses livros, se você conhece algum desses livros. Gostaria muito de saber a opinião de vocês. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir a nossa página do Facebook e todas as nossas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!